Em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, o ex-chefe do Departamento de Propinas da Odebrecht disse que costumava entregar mochilas com até R$500 mil cada uma. A reportagem é de Gioconda Brasil. Um dos ex-executivos da Odebrecht ouvidos no início do mês pelo Tribunal Superior Eleitoral foi Hilberto Mascarenhas Silva, responsável pelo Departamento de Propina da construtora. O ex-diretor disse que era preciso criar uma alternativa para o pagamento da propina, que como ninguém podia transitar na rua com uma mala de R$2 milhões, existia uma regra de que o valor máximo a ser pago era de R$500 mil por vez, quantidade que cabia dentro de uma mochila. Ele relatou que os pagamentos eram feitos em todos os lugares, hotéis, bares e até em cabarés. Os depoimentos ao TSE, obtidos pela TV Globo, fazem parte da ação que investiga se houve abuso de poder político e econômico da chapa Dilma Temer na eleição de 2014. A ação foi proposta pelo PSDB. Outro ex-executivo da empreiteira Odebrecht, Alexandrino Alencar, disse que o tesoureiro da campanha de Dilma, Edinho Silva, atual prefeito de Araraquara, pediu dinheiro para comprar tempo de TV no horário eleitoral de 5 partidos, tudo por Caixa 2, e que ele ficou responsável pelo pagamento de 3, PROS, PCdoB e PRB. Alexandrino foi questionado se ouviu que o valor para comprar o tempo dos partidos era de 7 milhões. Respondeu que sim e que ouviu esse valor pessoalmente de Edinho Silva. Alexandrino afirmou que os outros 2 partidos que venderam o horário eleitoral foram o PDT e o PP e que a contribuição pelo Caixa 2 foi maior do que a oficial, considerando os valores doados aos partidos da base. O ex-diretor Benedito Júnior, que fazia ponte entre a Odebrecht e políticos, afirmou ao TSE que a construtora, além de Caixa 2, usava a contabilidade de outras empresas para fazer doações milionárias, prática que ele chamou de barriga de aluguel. Ele também afirmou que houve desvios nas obras da usina de Belo Monte e pagamentos da empresa ao PMDB. Uma das pessoas que receberam foi o senador Edson Lobão, que é investigado no Supremo na Operação Lava Jato e foi ministro nos governos Lula e Dilma. A distribuição, segundo ele, era meticulosa. Benedito disse que o dinheiro era distribuído para não criar assimetria, para não expor que a Odebrecht estava doando mais para um do que para outro, um planejamento que durava semanas. Ainda nos depoimentos ao TSE, Marcelo Odebrecht afirmou que a ex-presidente Dilma Rousseff sabia do Caixa 2 para a campanha de reeleição. O ex-presidente da construtora, Marcelo Odebrecht, detalhou o papel da empresa na reeleição de Dilma Rousseff. Ele disse que a maior parte da doação, talvez 4/5, foi Caixa 2, dinheiro não contabilizado na campanha. O depoimento dele foi revelado pelo site O Antagonista ontem. A TV Globo também obteve o documento. Marcelo afirmou que a campanha presidencial de 2014 foi inventada primeiro por ele mesmo, que não se envolveu na maior parte das demais campanhas. Mas a eleição presidencial ele conhecia e, de maneira geral, os valores foram definidos por ele. Segundo Marcelo Odebrecht, R$150 milhões foram colocados à disposição para a campanha de Dilma. O ex-presidente explicou que a empresa tinha relação intensa com o governo Dilma e que essa relação intensa gerava a expectativa de que a Odebrecht fosse um grande doador. Marcelo Odebrecht disse que contaminou a campanha de 2014 o pedido de contrapartida feito pelo então ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ele contou que numa conversa no ano da eleição, Guido Mantega se referiu à presidente Dilma em um pedido. Segundo o empresário, Mantega teria dito: Marcelo, a orientação dela agora é que todos os recursos de vocês vão para a campanha dela. Você não vai doar mais para o PT. Você só vai doar para a campanha dela. Basicamente, as necessidades da campanha dela. João Santana, Edinho Silva e esses partidos da coligação. Marcelo disse que sempre ficou evidente que Dilma sabia dos pagamentos da Odebrecht para João Santana, que ele não tinha a menor dúvida. Marcelo Odebrecht afirmou ainda que Dilma sabia da dimensão da doação da empresa, que eles doavam, que fazia grande parte dos pagamentos via Caixa 2 para João Santana. Isso ela sabia, segundo Marcelo.
Disse ainda que na campanha de 2010, todos os pedidos de doação foram feitos pelo ex-presidente Lula e pelo ex-ministro Antônio Palocci, que Dilma nem se envolvia em 2010. Ao todo, Marcelo Odebrecht disse que acertou com Guido Mantega 170 milhões de reais e, somado ao que acertou com Palocci entre 2008 e 2014, o valor chega a 300 milhões. Em outro trecho do depoimento, Marcelo Odebrecht falou sobre o jantar no Jaburu quando Michel Temer ainda era vice-presidente e quando foi acertada a doação de 10 milhões de reais para o PMDB. Ele disse que não se lembrava em nenhum momento de Temer ter falado dos 10 milhões, ter solicitado um apoio específico. Marcelo disse que entendeu que era para apoiar, que considerou normal e que se tiver alguma ilicitude, na visão dele, talvez tenha sido na questão do Caixa 2. Numa acariação, o ex-diretor da empresa, Cláudio Melo, e Marcelo Odebrecht foram questionados novamente sobre o encontro. Cláudio Melo disse que estava presente também o atual chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Melo afirmou que quando o presidente solicitou apoio ao Marcelo, estavam os quatro e que ele não se recorda de nenhuma ausência. O ministro Herman Benjamin quis saber se em algum momento mencionou-se campanha presidencial. Melo negou e sobre o Caixa 2, ambos negaram. Trechos de alguns depoimentos têm tarjas pretas cobrindo as citações ao senador Aécio Neves e a outros candidatos à presidência de 2014. O TSE aceitou o pedido feito pelo advogado do PSDB, alegando que a candidatura de Aécio em 2014 não era objeto da ação. Mesmo assim, em alguns pontos é possível ler o que diz o documento. Neste, o ex-diretor da Odebrecht, Benedito Júnior, detalha o pagamento de 9 milhões de reais para 3 candidatos do PSDB a pedido do presidente do partido, Aécio Neves, o senador Antônio Anastasia, Dimas Fabiano Toledo, candidato a deputado federal, e Pimenta da Veiga, que concorreu ao governo de Minas Gerais em 2014. Segundo Benedito, o pagamento em Caixa 2 também incluiu a empresa publicitária PVR, que trabalhou na campanha de Aécio Neves para a presidência da República. A ex-presidente Dilma Rousseff declarou que nunca teve qualquer proximidade com Marcelo Odebrecht e que jamais pediu recursos para o Partido dos Trabalhadores. O Instituto Lula afirmou que o ex-presidente teve seus sigilos fiscais e telefônico quebrados e que sua residência e de seus familiares sofreram busca e apreensão e não foi encontrado nenhum recurso indevido para o ex-presidente. O advogado que defende Guido Mantega e Antônio Palocci disse que não vai comentar trechos de depoimentos cuja íntegra desconhece. Edinho Silva reafirmou que todas as doações da Odebrecht ocorreram de forma ética dentro da lei e estão declaradas e aprovadas pelo TSE. A defesa de Paulo Bernardo negou a acusação e reiterou que nunca houve conversa com Marcelo Odebrecht nesse sentido. Em nota, o PT afirmou que não comenta declarações que deveriam estar sob sigilo de justiça e foram obtidas por intermédio de vazamentos. A defesa de João Santana não vai se manifestar. A defesa de Michel Temer disse que o atual presidente não participou de arrecadação do PT e só poderia ser responsabilizado em relação à sua própria arrecadação. A defesa de Edson Lobão disse que os vazamentos têm que ser investigados e que não conhece o teor das delações. O PMDB informou que desconhece o depoimento de Alexandrino Alencar e que não autoriza ninguém a falar em nome do partido. A assessoria de Aécio Neves afirmou que, como dirigente partidário, o senador pediu apoio de empresas para inúmeros candidatos, sempre na forma prevista em lei. A assessoria de Antônio Anastasia afirmou que o senador nunca tratou com qualquer pessoa ou empresa sobre qualquer assunto ilícito no curso de toda a sua trajetória pessoal ou política. Dimas Toledo Filho negou ter recebido doações da Odebrecht. A defesa de Pimenta da Veiga não quis comentar as declarações. O PDT reiterou que não recebeu dinheiro de Caixa 2 e que o ônus da prova cabe ao acusador, que ainda não provou o que diz. O PROS, PRB e PCdoB negam o recebimento de dinheiro de Caixa 2 e afirmam que todas as doações recebidas foram declaradas à Justiça Eleitoral. Nós não conseguimos retorno do PP.